Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Eu aqui novamente, Raimundo Emílio, de volta aqui, gravação de vídeos, postagem de conteúdos para, de alguma maneira, ajudar as pessoas, ao mesmo tempo que eu venho me ajudando. Eu venho tomando minha cruz, carregando e seguindo, estudando, ralando. Graças a Deus estou fazendo hoje um curso superior e com milhões de brasileiros, né? Essa vida não é fácil, a vida do brasileiro comum é bem difícil e isso toma muito tempo, mas na medida do possível procurarei não parar com este meu objetivo, ainda está aceso essa chama em meu coração. Sou apenas uma formiguinha, não sou ninguém, não sou nada, mas alguém que quer fazer, que busca ter iniciativa de alguma maneira, no meu particular, minha vida privada, eu a tenho. Graças a Deus, eu hoje curso um nível superior, ainda profissional de segurança privada, categoria essa que é subvalorizada neste nosso país, mas ergue as mangas, é lutar e ralar, e com a esperança que um dia será melhor para todos. Vinha vindo de uma sequência de títulos do livro Código da Inteligência. Tive que dar uma parada abrupta por questões pessoais, vivência do dia a dia, a correria do dia a dia, estudo, trabalho, cursos, leituras. Mas, como falei há um minuto atrás, procurarei dar continuidade e dar seguimento a esse meu objetivo, que é, de alguma maneira, acessível, ajudar o meu país. Sabemos que nós, no Brasil, temos a carência muito grande de conhecimento, educação, ou a falta dela, de uma qualidade de educação, e em parte de interesse de nós, causa, é a causadora dos nossos vários e vários problemas, nossas mazelas, ao qual são visíveis, elas estão aí saltando aos nossos olhos, como dizem. O exemplo é violência, drogas, e espero sinceramente que nós brasileiros, pessoas que realmente nós que precisamos, somos médio, topo da base da pirâmide. Eu particularmente abracei essa questão que nós temos um problema de educação, tirando a corrupção e várias outras coisas, mas o problema do Brasil passa pela falta de educação e da péssima educação que temos. Também tem falta também de vontade de pessoas, e justamente as pessoas que mais necessitam, as mais pobres, são as que menos querem, são as que menos buscam. Muitos, ninguém chega a uma determinada situação de sucesso, ou, vamos dizer assim, não fracasso, mas de não ter um sucesso socioeconômico, por questões de que ela mesma ela, digamos assim, procrastinou, né? Ela está em falta nesse ponto. Sabemos que o brasileiro
creio que vem demorando, vem mudando ao longo de alguns anos, mas o brasileiro, eu li uma pesquisa recente que, ao contrário, retrocedeu, mas historicamente o brasileiro ele não lê. E eu tive consciência de todas essas situações, nossas questões que regem a vida da sociedade brasileira, e resolvi atacar justamente nesse ponto em que causa os nossos problemas. E graças a Deus vim colhendo os frutos, né? Aos poucos, progredindo. Também faço investimentos, procuro empreender, estou procurando agora expandir, diversificar, e ao mesmo tempo mais capacitações necessárias para estar ali inserido no mercado de trabalho. Mas minha esperança é que um dia isso mude, né? As pessoas venham despertar e acordar, as classes médias ou as classes mais baixas, né? Elas venham despertar e buscar leitura, estudo, que a educação que é a base de tudo, para tudo nessa vida. Os países que têm sucesso investem pesadamente, pessoas que estão em situações econômicas em países que são mais ricos do que nós, a população praticamente só estuda. Não tem essa vida como eu posso dizer, de resenha que o Brasil procura ter. Isso faz nos perder muito tempo. Redes sociais, festa, todo o conteúdo, toda a nossa vivência, tudo que influencia a nossa vida cotidiana, de uma certa maneira, acaba culturalmente, historicamente, acaba nos anulando, nos sabotando. Então, para terminar, sobre a questão de conhecimentos, busca desenvolver a parte intelectual. Sabemos que a parte intelectual ela se desenvolve através de ligações neurais, cada uma informações, e buscarmos também futuramente esse país também não só ser produtores de conhecimento, né? Buscar investimentos. Nós estamos carentes, precisando de indústria, alta tecnologia. Temos um povo talentoso, um povo inteligente. Basta um casamento de investimento público e consciência social, e as pessoas abraçarem a causa e pensarem num amanhã melhor para as famílias e para si. Vamos lá. Código da inteligência, o código do eu como gestor da emoção. O código do eu como gestor da emoção é o código que nos posiciona como administrador dos sentimentos, gerenciador da insegurança, dos temores, dos medos, das angústias, do humor triste, do ciúme, da agonia, da aflição. É o código que dá um choque de lucidez nas emoções. Recicla seu controle de qualidade, propicia terreno para cultivarmos a tranquilidade, o prazer, o júbilo, o deleite, o desfrute existencial. O eu representa a nossa autoconsciência e a consciência sobre quem somos, o que somos e de onde estamos e o que queremos ser. Representa a nossa capacidade de escolher, decidir, traçar caminhos, estabelecer metas. O eu, em tese, deveria ser o agente modificador de nossa história. Já pensou se o eu tivesse plena liberdade de ser um gestor da emoção, como é a do pilotar um avião, dirigir um carro, controlar um orçamento empresarial? Baniríamos o tédio,
teríamos acesso aos mais borbulhantes prazeres. A tranquilidade seria nossa praia. A satisfação, nosso espaço muito secreto. Nunca vamos ser gestores plenos da emoção. As consciências seriam gritantes em algumas áreas, mas se deixarmos solto esse processo de gestão, as consequências seriam igualmente sérias. É importante entender as causas que geram as emoções, mas é igualmente importante exercer a administração psicodinâmica delas. É importante estudar a gênese dos traumas, o alicerce histórico dos conflitos, mas é igualmente importante o eu ser treinado para atuar como diretor do roteiro emocional. Emoções que poderiam ser administradas com a atuação simples do eu, às vezes demoram meses para ser resolvidas. O homem pode transcender, o que significa dizer que o homem está capacitado a atribuir um sentido ao ser, tomando o destino em suas próprias mãos, como pensava Heidegger. Não podemos cair naquilo que ele denominaria ruína ou desvio de cada um de seu projeto de vida em favor das preocupações cotidianas que distraem e perturbam, confundindo com a massa. Nesse caso, o eu individual sacrifica-se, reduz sua vida à vida dos outros, deixa-se levar pelas opiniões alheias, aliena-se totalmente da sua principal tarefa, que é tornar-se ele mesmo. Se um choque de gestão psíquica para tornar-se ele mesmo não resgataremos, sem um choque de gestão psíquica para tornar-se ele mesmo, não resgataremos nossa identidade essencial. Seremos não o que somos, mas o que os outros querem que sejamos. É preciso ter consciência de que o território emocional é valiosíssimo. Não pode ser violado pelo lixo social. Nossa emoção frequentemente tem sido terra de ninguém. Qualquer um a invade. Qualquer rejeição furta nosso prazer. Qualquer perda dilapida o patrimônio da nossa tranquilidade. Não somos treinados a proteger esse delicadíssimo espaço. É preciso conviver com as pessoas, ser altruísta, mas sem esperar excessivamente o retorno delas. O choque de gestão emocional passa pelo eu superando a armadilha do conformismo, do coitadismo e do medo de ousar e questionar cada emoção débil. Pensar é o processo de descobrir e fazer associações e disjunções. Fazer disjunções ao ponto de impugnar toda a emoção que não nos liberta. Ao contrário, nos controlam, amordaçam. Somos ingênuos quando deveríamos ser dotados de expertise. Não tinha conflitos importantes que experimentassem sua ansiedade. Era fruto do síndrome do pensamento acelerado, o seu estilo doentio de vida. Disse que sua ansiedade poderia truncar suas mais importantes conquistas. Mostrei que seu eu poderia truncar suas mais importantes conquistas. Mostrei que seu eu deveria aprender a gerir sua emoção para que sobrevivesse e brilhasse socialmente. Ela queria saber como isso seria impossível, já que havia tentado
e falhado várias vezes. Então, eu a ensinei a bombardear de perguntas, críticas e questionamentos sua ansiedade, seu desejo compulsivo por querer tudo rápido. Senti que ela entendeu minha mensagem, entendeu que aquilo que parecia impossível poderia ser alcançado pouco a pouco. Sim, realmente pode. Basta construir ao longo dos meses uma nova plataforma de janelas light na grande cidade do inconsciente. Não é fácil gerir nossa emoção, mas não estamos de mãos atadas. Como pensam determinados profissionais de psicologia e educação, se um adolescente for traído por uma namorada e não atuar gerindo seu sentimento de traição e insegurança, poderá construir um medo da perda destruidor, gerando um ciúme fatal que poderá sufocar a próxima namorada, tornando-se um carrasco da pessoa que ama. É impressionante como entre os adolescentes da atualidade, que deveriam ser flexíveis, há tanto carrascos. O espaço emocional, fundamental para a existência humana, não tem essa proteção. Não somos equipados educacionalmente para entender que a emoção é um território que deve ser preservado com especial cuidado. Os Estados Unidos são o país mais seguro, são o país do seguro. Raramente alguém não faz seguro do carro ou de casa, sem querer ser surpreendido por colisões, incêndios e, em menor grau, furtos. Mas, frequentemente, são surpreendidos por colisões psíquicas, incêndios e furtos emocionais que não têm esse tipo de seguro. A proteção psíquica só com o treinamento, só decifrando os códigos. Se estudarmos o processo de construção de pensamentos e emoções, descobriremos que alguns fenômenos psíquicos são processados quase na velocidade da luz. Ocorrem antes de termos consciência do estímulo estressante e de que estamos sendo invadidos por ele. Imagine que uma pessoa nos caluniou. Essa calúnia é como se fosse uma bomba com vários estágios. A calúnia é formada por códigos linguísticos, sons não são suficientes em si para nos ferir, mas esses códigos sonoros são transformados em códigos neuroquímicos que percorrem o sistema auditivo e vão até o córtex cerebral, detonando o fenômeno inconsciente chamado de gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Esse gatilho abre rapidamente a janela da memória que decifra um código linguístico do agressor, fazendo associações com nossas experiências passadas. Nesse período, detonou-se a primeira etapa da interpretação. O primeiro estágio da bomba explodiu. Ficamos angustiados, aborrecidos e enraivecidos. Nenhum ser humano consegue evitar esse processo inicial, por mais que se tenha desenvolvido o pensamento multiangular e decifrado os códigos da inteligência. Se eu for imaturo, se for uniangular e se usar excessivamente o pensamento dialético, continuará se deixando invadir, embarcará no sentimento de raiva, fúria ou medo iniciado, detonando o segundo estágio da bomba, muito mais grave que o primeiro. A maioria dos seres humanos detonam o segundo estágio, inclusive budistas que são exemplos de paciência. Se, ao contrário, o eu for maduro, se souber dar um choque de gestão na psique e usar o pensamento multiangular, então abrirá o máximo de janelas da memória, não viverá debaixo da ditadura da resposta, fará a oração dos sábios, o silêncio.
entenderá que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Desse modo, protegerá o dedicadíssimo território da emoção. Assim, desamarrará o segundo e mais devastador estágio dessa bomba. Porque o segundo estágio é mais devastador, porque retroalimenta a cadeia de sentimentos agressivos ou fóbicos, bem como a cadeia de pensamentos destrutivos e autodestrutivos. Aprendemos a detectar os ruídos mínimos no motor de carro, odores ruins na geladeira, vibração dos celulares, mas não aprendemos a perceber as alarmantes explosões que ocorrem em nosso sensível território psíquico. Não aprenderemos a conhecer o funcionamento da mente, não aprendemos a conhecer o funcionamento da mente, não aprendemos a desarmar a bomba emocional. Há pessoas que ficam retroalimentando em sua mente as ofensas, perdas, rejeições, desapontamentos, preocupações durante meses e anos. Contaminam espaços importantíssimos de seu inconsciente. Não entendem que precisam desarmar o gatilho emocional. Não entendem que a maior vingança contra o inimigo não é odiá-lo, mas perdoá-lo. Perdoá-lo é preciso, despir-se de heroísmo, compreendê-lo e deixar de gravitar em sua órbita insana. Quem odeia seu inimigo é inimigo de si mesmo. Mas alguém poderia dizer, esse processo de desarme é muito complicado. Sim, por isso que diariamente inúmeros assassinatos, suicídios, estupros, casos de violência doméstica ocorrem. Nossa mente é muito complexa e exige uma educação também complexa. Muito mais do que a educação simplista de transmitir milhões de informações para abarrotar a memória de informações. Uma mente multifocal precisa de uma educação multifocal, que leva em altíssima consideração os códigos da inteligência. Devemos entender que os estágios da bomba psíquica da invasão emocional iniciam-se no espaço inconsciente e devem ser desarmados no palco consciente. Há muitas ferramentas fundamentais que o eu pode trabalhar para ser um bom gestor da psique. Entender a se doar sem expressar excessivamente o retorno. Aprender a se doar sem esperar excessivamente o retorno, como já discuti em outros textos, é fundamental. Quem espera muito dos filhos, amigos, colegas de trabalho, pode se decepcionar muito. É melhor decifrar o código do altruísmo, se doar em grandes expectativas, e se as decepções vierem, estamos preparados. Se as surpresas agradáveis surgirem, nos deleitamos nelas. Outra ferramenta é entender que ninguém nos faz infeliz, nos machuca, nos trai. Se primeiramente não for infeliz, não tiver machucado, não se sentir traído na vida. Vou repetir. Outra ferramenta é entender que ninguém nos faz infeliz. Ninguém nos machuca, nos trai. Se primeiramente ela não for infeliz, não estiver machucado e não se sentir traído na vida. Jamais exigir o que os outros não têm para dar. Uma pessoa emocionalmente educada consegue lidar melhor com situações emocionais complicadas que, potencialmente, podem resultar em conflitos, fúrias, mentiras, agressões e mágoas infligidas mutuamente. Muitas vezes, nossas interações sociais se caracterizam pelo cinismo e frequentemente
tornam-se conflituosas e desgastantes. Em parte, isso ocorre porque todos estão buscando freneticamente aquilo que se definiu como sendo o sucesso. A ideia de sucesso na sociedade ocidental está muito relacionada com a ideia de poder, especialmente a capacidade de ganhos materiais, gerando um alto grau de competitividade desenfreado e desleal, apoiando e ampliando o conceito de Steiner. Podemos dizer que um ser humano que não aprende a educar sua emoção poderá ser vítima e, ao mesmo tempo, causa de situações conflituosas e desgastantes. Nesse caso, errará seu mais importante alvo, que é cuidar, irrigar e proteger sua emoção. Viverá na busca frenética pelo sucesso material, profissional e tudo que realça o poder social. Claro que esses sucessos são importantes, mas sem um sucesso emocional seremos infelizes. Essa paranoia gera um alto grau de competitividade, que contrai o processo de interiorização, fazendo que seja difícil entender a necessidade vital de decifrar os códigos da inteligência, transitar com suavidade e encanto nessa sociedade opaca interiormente, mas com muitas luzes de neon. Bem, por fim, esse foi um resumo compilado do livro muito bom, Código da Inteligência. Pessoalmente, esse livro me ajudou muito psicologicamente, até me encaixar, entender as situações e o processo que eu estava vivendo certo tempo atrás. Então, o meu desejo é que acendam em todos nós e cada vez mais aqueles que têm, aqueles que não têm, que busquem a importância, a busca e a compreensão que devemos buscar conhecimento. Como diz, eu gosto muito dessa fala, o grande mestre nos afirma que sofremos por falta de conhecimento. Falei tempos atrás, uns momentos atrás no vídeo, deu o exemplo das periferias, onde as pessoas que mais sofrem, que mais têm situações vulneráveis na sociedade, são as que menos leem, são as que menos estudam, são as que menos capacitam. E não é à toa, eis aí o ponto crucial. E um certo dia eu parei e observei esse fato e resolvi atacar esse ponto. E graças a Deus tenho tido muitos ganhos em minha alma, meu coração, eu como pessoa. Graças a Deus tive uma evolução, um desenvolvimento muito grande. Questão de relacionamento social, uma pessoa muito mais civilizada, muito mais consciente, muito mais altruísta, junto com a palavra de Deus em meu coração, uma pessoa nobre não no sentido material, mas nobre no sentido de postura, de coração, de alma, desenvolvimento, intelecto, mais pacífica, pessoa conversadora. Então são todos os benefícios, né? Consciente, e é uma busca que nunca vai acabar enquanto estivermos vivos. Torna-se um hábito, uma necessidade. Eu gosto muito do detalhe da questão de uma filosofia ocidental, o qual afirma que devemos
buscar constantemente aproximarmos da perfeição, porque, lógico, a perfeição é inatingível, inalcançável, mas essa constante busca vai projetar um caminho, nesse caminho, história, nessa história, você olha para trás, você, estou sempre falando no sentido figurado, né? Você teve evoluções na vida em todo o sentido, financeiro, econômico, social. É uma coisa que é bastante importante, eu tive que buscar também educação financeira, enfim. Só teremos um país melhor quando nós procurarmos sermos pessoas melhores. Então, esse é meu desejo. Amo muito meu país, fico muito triste com o que eu acompanho. Tem questões geopolíticas, mas a esperança nunca morre, é ficar para lutar e fé em Deus que um dia o Senhor há de abençoar a nossa nação. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um de nós. E até mais, eu conto com o apoio de cada um. Lógico que procurarei uma evolução no sentido de conteúdo, procurarei aprender mais e para que eu venha trazer conteúdos mais agradáveis e com o objetivo final é que todo o conhecimento adquirido por nós, eles venham ser conhecimentos práticos, que venham pôr em prática para que possa ter o devido resultado em nossas vidas. Sem prática, sem ação, não acontece nada. O exemplo da palavra de Deus. Nada vai adiantar se eu professá-la e ficar lá somente em teoria. Temos que ser como Cristo, que a ensinou-a e praticou, viveu. Então, em nome de Jesus, eu quero que desejo um país muito melhor para cada um de nós. E todos, eu fico muito feliz hoje ao retorno de quando vejo as missas cheias. Eu mesmo sou evangélico, eu tenho um filho que ele segue a fé católica, ele quer ser padre, mas eu fico muito feliz, nada contra. São jovens que não estarão sendo, como se diz, cooptados, não estarão sendo tomados pelo crime, e o qual o crime não terá esses recursos humanos. São pessoas que serão pessoas boas, que vão contribuir de uma maneira bem positiva. Atualmente eu tenho observado esse fenômeno, as missas cheias, jovens voltaram, crianças voltaram, os pais, mães. Até uns tempos atrás era só os idosos, mas hoje não, as famílias todas voltaram. Eu fico muito feliz com isso, porque teremos reflexo social muito positivo. Sabemos que a família é a base da sociedade, e a sociedade como um todo é um núcleo de várias, são a junção de vários núcleos familiares. Então, fico muitíssimo feliz e deixo um abraço aos meus irmãos católicos, que são aos que não são, os que têm a fé umbanda, candomblé. É importante a tolerância, o amor, o respeito, e que o Senhor venha abençoar cada um de nós.